Então a gente vai começar com Tâmara, tem 5 minutos, tá bom? Vou ser bem sintética, tá bom? E aí, para isso, eu preciso que vocês acompanhem, estejam bastante atentos, porque são nuances que vocês precisam ter claro na mente. Então, vamos lá. O PRODETUR. O que é PRODETUR? Programa de Desenvolvimento do Turismo. Esse é o terceiro PRODETUR que nós temos, certo? O segundo PRODETUR foi o que fez toda a reforma e requalificação do Forte da Capoeira. Então, para a gente ter ideia do tamanho da aderência desse programa à capoeira. Então, o que a gente vai falar aqui? Hoje, o que é o PRODETUR Bahia? É um trabalho de integração entre o turismo náutico e o turismo cultural. Nós temos uma das maiores baías navegáveis do mundo, trabalhada muito pouco, né? E uma demanda muito grande de barcos charters internacionais para vir para a Bahia. E a gente não tinha esses ancoradouros, esses atracadouros, esses piers. Então, são 18 municípios que vão receber obras físicas com grandes estruturas para atracar grandes marinas, né? E tudo isso deságua onde? No turismo cultural. Então, aqui eu só vou apresentar a vocês a parte social, ou seja, a parte que mexe com gente, tá? E os recursos que a gente tem para isso. Então, a primeira ação é o fortalecimento da gestão municipal. Muita gente sabe, ou quem não sabe vai saber agora, as secretarias de turismo dos municípios são praticamente cabides de emprego, com gente não qualificada para estar no espaço. Então, a gente faz um trabalho de fortalecimento da gestão municipal, obriga o prefeito a ter mão de obra efetiva para as secretarias de turismo, para garantir a continuidade das ações. Então, o que é que a gente quer? Capacitar os gestores e técnicos municipais, efetivar os conselhos municipais de turismo, e aí, capoeira, vocês têm que estar nesses conselhos. Tem que fazer parte, não é só do Conselho de Cultura, mas o de turismo também, porque tem aderência às nossas ações. E elaborar 9 planos de gestão municipal. Tá? E, a partir daí, a capoeira é envolvida dentro desse processo. O segundo é o estudo da informalidade empresarial no setor turístico. A gente vai estar levantando, e aí, talvez, Maria Paula, lembra que a gente já falou sobre isso uma vez? Talvez, a partir da demanda colocada pelos grupos de capoeira, a gente comece um processo de legalização desses grupos. Tá? Porque é necessário para estar inserido nesse universo. Então, é esse o programa que vai tratar disso. Serão 4 seminários, haverá um ambiente online de assistência técnica e acompanhamento dos grupos, e a formalização de 80 empreendimentos do náutico e do cultural. Então, a gente está atento, quem tem interesse em se formalizar ou resolver o problema de formalização a esse segmento daqui. Pode passar. A produção associada ao turismo são 40 grupos produtivos, desses 40, 4 são da capoeira, tá certo? Então, é um pouco mais de um ano de trabalho, a gente já fez esse trabalho de mobilização dos grupos produtivos. A nossa intenção é aumentar a venda desses produtos em 20%, né, e realizar 2 grandes eventos de promoção desses produtos e inseri-los no mercado turístico de uma forma efetiva, para exportação. Pode passar. O apoio a adolescentes e jovens vulneráveis no Centro Histórico de Salvador pretende retirar as crianças da rua, dando a elas uma função voltada para o turismo. Então, são aqueles pequenos guias, né, aqueles meninos que estavam nas ruas do Centro Histórico, que a gente quer trabalhar esse processo de inserção. Um ano e tanto para fazer a ação, está voltada para 100 jovens, queremos encaminhar 60, né, e garantir que 80% desses jovens se documentem, porque a maioria não tem nem certidão de nascimento. Pode passar. A qualificação para o turismo náutico, a gente sabe que tem poucas empresas voltadas para o náutico, então a gente está focando também nas associações de pesca, tá? Transformando esses barcos de pesca também como transporte de turistas durante os nossos processos, né, de verão, principalmente nos lugares onde a gente não pode navegar com barco grande, Baía do Iguape, entre outros.
Pode passar. Essa aqui é a nossa rede. Eu venho falando de rede o tempo todo, e a gente fez as redes municipais e agora vai fazer uma macro. A ideia é que seja uma grande vitrine, né, do nosso turismo cultural para o mundo. Então, você pode, a partir daí, acessar seus roteiros, acessar os produtos culturais. Né? Nesse momento, a gente está em fase de implantação da RBTS, de um sistema de governança. Vai haver um trabalho de fortalecimento através de qualificação e estruturação desses negócios, a elaboração de 100 planos de negócios, e aí a capoeira tem que sair daqui com um resultado positivo, né? E os termos de referência que serão apoiados. Aí vocês me perguntam, Tâmara, o que a gente pode fazer? Na minha visão, eu acho que se a gente acorda aqui, que a gente tem uma rede de capoeira, uma rede temática, dentro da rede geral, é a gente tentar sair com um produto único, que pode ser o forte da capoeira, que pode ser o centro de referência, né? Porque, no final de tudo, esses termos de referência, eles vão ter o apoio de R$250 mil. Eu acho que dá para a gente iniciar o trabalho a partir daqui. Não é necessário edital para participar, é por adesão. Ouviu, tem o dia do seminário, as atividades, é a gente se inserir dentro desse processo. Não deixar a chance se esvair, né? Pode passar. Bom, aqui é o projeto da Secretaria de Turismo também, que é a ideia que a gente tem, que a gente implante até o mês de junho 8 equipamentos como esse nas áreas turísticas de Salvador, né? E aí há um questionamento dentro da secretaria que, inclusive, a gente ficou de dar um retorno. Pode ir passando, viu, Darlan, que aí é só foto. Que a gente ficou de dar um retorno, que é o seguinte, onde mais esses equipamentos serão feitos? Dentro dos municípios turísticos. Então, precisa que os GTs demandem à secretaria a estruturação de espaços públicos como esse, né? Em Salvador, a gente tem aí, pode passar, Darlan, pensado o dique do Tororó, que é o primeiro, as fotos são meramente ilustrativas, viu, gente? O dique do Tororó, Ondina, Abaeté, Ponta do Maitá, Barra Rio Vermelho, Ribeira e Lapinha. E aí a gente precisa definir no interior do estado, dentro das zonas turísticas, das cidades turísticas, onde essa ação vai acontecer. Pronto, sinteticamente, é isso. Valeu, Tâmara. Só para registrar, nós participamos da reunião na Secretaria de Turismo e a gente, o Conselho interviu, né, diretamente nessa proposta, inclusive com a sugestão dos mestres que seriam homenageados. A gente está até discutindo a possibilidade de colocar o mestre Moa e o mestre Lua de Bobó como homenageados no DIC. Desculpe, Bobó. Bom, é isso. Agora a gente vai dar início às oficinas de estruturação das comissões temáticas. Como a Daniele Canedo Pimentinha não pôde vir, por esse problema familiar que eu reportei ontem, no caso, nós teremos 3 oficinas de estruturação temáticas, inclusive, né, como a própria Maria Paula já recomendou, dando continuidade à própria construção do planejamento estratégico. Ou seja, esse debate do planejamento estratégico, ele vai para as oficinas de comissão de estruturação das comissões temáticas. A primeira oficina que será contemplada, na verdade, a gente precisa, inclusive, fazer uma coisa aqui que não foi feita, né? A gente não tem a coordenação geral chegou ao consenso que não tem condição de um conselheiro participar de várias comissões temáticas, de mais de uma, na realidade. Porque isso, inclusive, compromete a produção da comissão temática. A gente sugere que as comissões temáticas sejam compostas por conselheiros e que cada comissão temática tenha um número de conselheiros, e a gente precisa, hoje, dar conta de fazer essa distribuição. Nós temos 8 comissões temáticas, só serão contempladas no dia de hoje, nas oficinas de estruturação, 3 comissões temáticas, por uma série de questões.
porque, primeiro, a gente não teria como fazer muitas oficinas no dia de hoje. Segundo, que nós começamos a entender, a partir dessa construção, que tanto o planejamento estratégico como a estruturação das comissões temáticas precisam ser tomadas como atividades processuais. A gente não consegue pensar que dentro dessa estrutura de 5, 6 encontros anuais do nosso conselho, a gente consiga produzir um planejamento estratégico, a gente consiga estruturar uma comissão temática e dar conta de fazer isso. A gente já começa a compreender, pela própria experiência que a gente está tendo, que isso é processual. Por exemplo, nós já estamos pensando no planejamento da nossa reunião do Conselho Gestor, que vai acontecer em março, com certeza. Já estou aqui na fé que amanhã a gente vai ter a aprovação dessa reunião. A gente já está pensando em tirar um dia inteiro de planejamento estratégico. E o planejamento estratégico não se caracteriza exclusivamente como planejar as estratégias, mas também monitorá-las, acompanhá-las, né? Avaliar constantemente para que a gente possa rever o que é que está sendo feito, o que é que não está sendo feito, como é que pode ser feito melhor. Assim também a gente entende que serão com as estruturações das comissões temáticas, a estruturação das comissões temáticas. Então, o chamamento para hoje é que a gente inicie um processo que provavelmente irá até o fim da nossa gestão, né, que é de estruturação dessas comissões. Mas é claro que a gente já precisa ter alguns marcos. E eu acho que o primeiro deles é fazer, inclusive, com que todos saibam que é uma comissão temática. Né? Nós mostramos aqui no nosso planejamento, no nosso plano de gestão, a gente não mostrou. Porque tem um organograma e a gente queria também apresentar onde é que as comissões temáticas entram, quais são as funções dela, quem pode compor. Por exemplo, diferente do Conselho Gestor, quem pode estar integrando as comissões temáticas é qualquer militante da salvaguarda, portanto, não precisa necessariamente ser só conselheiro. E por isso a gente vai precisar hoje, preferencialmente, fazer essa divisão. Claro que essas 3 comissões que vão ser formadas hoje, poderão, no dia de hoje, ter a participação de outras pessoas que podem estar compondo outras comissões. Isso não é um problema para hoje. Por exemplo, eu pretendo continuar compondo a comissão de comunicação, né? Mas se eu tivesse compondo uma outra comissão temática e tivesse interesse de continuar nessa comissão temática, como eu componho a comissão de elaboração de acompanhamento e monitoramento de editais e premiações, eu iria participar da de comissão temática. O que eu quero dizer para vocês é que hoje, além da gente definir quem é que vai estar em cada comissão, nós precisaríamos ter certo, pela quantidade de membros que temos no nosso conselho, quem são os certos dessas 3 comissões. E a gente pode agremiar para essas oficinas de hoje as pessoas de outras comissões. Isso ficou claro? Ou seja, nós vamos ter que definir quem vai fazer parte da comissão temática de comunicação e produção cultural. Vamos precisar definir quem vai fazer parte da comissão temática de projetos socioambientais sustentáveis e geração de renda e de formação, educação formal, não formal e informal. Agora, hoje, na oficina, as pessoas podem compor essas comissões como participantes, como quem está ali acompanhando, como ouvinte, certo? Mestra Raquel, pode dizer. Olha elas aqui, ó. São 8. Eu não estou conseguindo ler muito bem, não. Deixa eu botar meu óculos aqui, peraí. Pronto. A gente tem a comissão temática de formação, educação formal, não formal e informal. A comissão temática de estudo, pesquisa e difusão. Comissão temática de comunicação e produção cultural. Comissão temática de projetos socioambientais e geração de renda. A comissão temática de questões étnico-raciais, gênero e diversidade, a comissão temática de intercâmbio cultural, turismo e parcerias, a comissão temática de promoções e leis do patrimônio vivo, premiações e leis do patrimônio vivo, e a comissão temática de acompanhamento e monitoramento de políticas públicas. E é isso. Então, são 8 comissões. Hoje, vocês vão precisar dizer em que comissão dessas vocês vão estar. Somente em uma. Não tem novas. Só tem essas. Não, só pode se inserir cada conselheiro em uma. Oi, venha. Vocês já estão inseridos nas comissões. Esse desenho aí, ele é um estudo da ata da primeira reunião, quando vocês decidiram se organizar em comissões.
Algumas pessoas que não estavam naquela reunião ou decidiram não integrar nenhuma comissão, que estão aqui hoje, não estão em nenhuma comissão, mas naquele momento algumas pessoas levantaram a mão e falaram: eu quero ir para esse, quero ir para aquele. A gente tem os nomes aí das pessoas que estão e os nomes Salvador. Vejam bem, é muito simples o que eu estou explicando. Eu acho que como a gente já está com o tempo avançado e a gente precisa dar conta de fazer isso, eu acredito que essas questões mais simples a gente pode resolver até nas próprias oficinas. O que é básico, que precisa ficar claro para todo mundo aqui, é que os conselheiros titulares e suplentes não poderão compor mais de uma comissão. Não pode. No máximo uma, certo? E hoje nós teremos apenas 3 oficinas. Só que na realização dessa oficina, a gente já vai precisar definir quem são as pessoas oficialmente que compõem aquela comissão. Lembrando que a gente precisa entender que nós temos 39 conselheiros, certo? E que, portanto, para 8 comissões, quem é bom de matemática, 4 vezes 8. Então, está faltando mais aí, porque são 39. Vai ter que ter uma comissão com 5. Significa dizer que cada comissão terá oficialmente pelo menos 4 pessoas, oficialmente, certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente já vai se dividir em 3 grupos, porque a gente vai fazer a oficina temática para cada um desses, oficina de estruturação temática. O grupo da comissão temática, que trata de comunicação e produção cultural, vai ter Joana Horta, e vai ter Juliano como mediadores. Esse grupo vai fazer lá no mezanino, certo? Então, as pessoas que querem compor essa comissão de comunicação e produção cultural, já... Sim. Isso aqui na ata está assim: Ana Marcílio, Alex, Duda, Senterra, Curió, Soldado, Washington Bahia, Mestre Malícia e Tatuzã. Em vermelho estão os que não estão aqui. Eles estão nessa comissão, mas eles não estão aqui. Em azul são os que estão em mais de uma comissão, que vão ter que tomar uma decisão de para qual comissão eles vão. Então, nessa comissão aqui presente, certo? A gente tem Washington Bahia e Mestre Malícia, certo? Mestre Malícia não veio. Soldado vai ministrar uma outra oficina, então ele não vai poder estar nessa oficina. Desculpa, comi bola. Mas Soldado está numa outra comissão. Aí é o seguinte, a proposta é a seguinte, tem várias pessoas aqui que não estão em nenhuma comissão, mas que vão integrar a oficina de hoje, certo? A gente vai ver quem são essas pessoas que não estão em nenhuma comissão e querem integrar. Só que, para vocês decidirem, eu conversei com os oficineiros, da gente passar para vocês qual é a proposta da oficina, né, para que vocês escolham em qual oficina vocês querem se encaixar. Eu queria chamar a Andressa. Eu quero entender o seguinte: por que necessariamente só pode ficar em uma comissão? Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira dúvida minha. Porque, por exemplo, no meu caso específico, né, se eu for adequar o meu trabalho às comissões, eu vou estar em pelo menos 3. Isso, e aí a gente precisa ter, claro, o motivo que tem essa limitação. Galera, eu fiz um estudo de como que o Conselho está. A gente tem uma coordenação geral, a gente tem grupos territoriais e a gente tem comissões temáticas. Essa organização foi proposta por vocês. Como a gente vai fazer essas organizações que vocês pensaram funcionarem, certo? Então, como que o GT se relaciona com a coordenação? Como que as comissões temáticas se relacionam com o GT? Alguém aqui tem essa resposta? Não, né? Porque a gente ainda está criando esse processo de organização de vocês.
Então, se vocês não começarem a se dividir agora e realmente assumir aquilo que vocês estão falando que vão fazer, eu entendo que você pode estar transitando entre várias comissões, todos vocês têm que estar fazendo essa, né, caminhando entre todas as comissões, mas, de repente, parar e assumir funções específicas e cumprir essas funções vai ser muito difícil estando em muitas comissões. Aquele outro organograma, rapidinho, gente, porque precisa... Não, para mim ainda continua escuro. Não consigo visualizar. Voltando naquele outro organograma, o que eu estou vendo aqui é uma sobreposição de comissões. Você pode voltar? Aqui, ó. Porque essa comissão dialoga com essa. Comissão temática de acompanhamento e monitoramento de políticas públicas dialoga com essa parte de editais, patrimônio vivo e etc. Isso foi discutido em reunião, Tâmara. Eu sei, mas agora a gente consegue visualizar que tem aderência. Pesquisa, estudo e difusão não pode estar dentro de educação. Isso foi aprovado em plenária, Tâmara. Pois é. Isso passou por plenária. A comissão, por que essa comissão está com o nome errado? Isso, para mim, é que é um grande problema, porque isso passou por plenária. Isso levou horas discutindo no estatuto. A gente se desgastou discutindo isso. Me dá licença. Olha, essas comissões foram estabelecidas, mas as suas emendas ainda não foram desenvolvidas. Calma. Foi desenvolvida lá no núcleo de vocês, ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Está lá no núcleo, está lá com alguém. A gente está aqui para articular, gente. Então, é o seguinte, caminhamos, temos as emendas. Todo mundo sabe quem está naquela comissão e com aquela emenda. Daí a gente percebeu que uma pode estar dentro da outra, que funciona melhor assim. E aí vai ser alterado, mas primeiro a coisa precisa se consolidar. Você está me dizendo que nós temos, o soldado falou, nós temos. A de comunicação tem? Quem é da comissão de comunicação? Tem uma ementa? Tem uma ementa? Já foi socializada? Aonde? Pelo e-mail. E as 8 comissões têm uma ementa. Então, a proposta da gente também não tinha braços para estruturar todas as comissões agora. A proposta é pegar essas 3 comissões, dar uma formação e informações para as pessoas e, além da ementa, criar uma agenda de ações, né? E criar uma agenda de organização de documentos técnicos, para que a gente realmente possa dizer, temos uma comissão aqui que tem um material que pode começar a trabalhar. Porque, da forma como está, ainda está muito desarticulado. É uma sugestão minha, a partir de um estudo de como estava a composição do conselho, que vocês se dividam neste momento, mas nada impede que depois isso se transforme, mas vocês vão ter que arrumar maneiras realmente de conectar as comunidades. Nada impede. Isso já não está no regimento? E o regimento se altera, só que você altera depois de refletir muito, entendeu? De pensar quais são os caminhos que realmente precisa ser mudado. Joey, são 20 para as 3, a gente precisa agilizar. Primeiro é o seguinte, eu defendo que as coisas que foram aprovadas, isso aqui é regimento. Isso foi aprovado no regimento. Eu acho que isso é caso batido. Não tem que discutir agora se... Eu até concordo com o Tâmara que tem coisa que fecha aqui, mas a gente fechou o regimento. Agora, se no futuro a gente perceber que as coisas podem se juntar, a gente faz isso. Sobre a questão de só ter um integrante conselheiro em cada comissão, isso pode ser mudado. Mas o que a gente está falando aqui é de uma experiência. E uma experiência que está sendo muito cansativa para quem está fazendo o conselho andar. Porque eu não tenho como compactuar com Tâmara quando ela diz que as pessoas podem compor várias comissões, se a gente está vendo na prática que desde que o regimento foi aprovado, nenhuma funcionou nem sequer para produzir suas emendas. Então, quer dizer, se a gente está tendo pessoas compondo várias comissões e ainda assim as comissões não estão funcionando, a gente já está partindo do pressuposto da efetividade, que seria melhor ter uma pessoa em cada comissão. Uma outra coisa, as oficinas de estruturação das comissões temáticas,
elas precisam ser feitas de maneira dividida. Cada comissão precisa tratar de seus problemas. Agora, se a gente tem 39 conselheiros distribuídos em diversas comissões, como é que a gente vai fazer essa distribuição em nossos encontros? Se nossos encontros presenciais é que garante essa construção. Se pela via do virtual a gente está vendo que não está funcionando. Ou seja, tem uma série de questões práticas que estão nos levando a crer que essa coisa de dizer, não, vamos compor mais de uma, não está funcionando na prática. Então, se não está funcionando na prática, não adianta a gente chegar aqui e dizer, não, eu quero compor 2, 3 comissões e não fazer. Então, o interessante é o seguinte, se a pessoa tem interesse de transitar nas 3 comissões, que ela transite. Se Tâmara acha que ela tem condição de transitar nas 3 comissões, que transite. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, porque eu não estou conseguindo dar conta sequer das tarefas que são colocadas para mim, porque eu estou tendo que fazer as minhas e as de outros. Então, como é que eu vou transitar em 3, 4 comissões? Eu estou falando por mim, por quem está trabalhando. As pessoas que têm mais tempo, se quiser se colocar para mais de uma, tem. Agora, o que a gente está dizendo, como sugestão, é que não vai funcionar desse jeito. Não vai. Então, eu vou fazer o seguinte, para que a gente adiante, né, eu vou propor que Joana apresente o que vai ser discutido na comissão dela e que lá ela já faça uma oficialização de quem realmente vai compor essa comissão. Depois a gente vai chamar a Andressa para fazer isso, Joana e Juliano. Depois a gente vai chamar a Andressa. Depois a gente vai só chamar Soldado. Eles vão apresentar. E Joana fica lá em cima. A de Andressa fica aqui e Soldado fica lá embaixo. Beleza? Começar por Joana e Juliano. Venha, Juliana. A oficina de comunicação, a gente pensou em trabalhar com um canal que unifique as informações que o Conselho produz. O que a gente tem hoje, mesmo, é o site da Salvaguarda e o Facebook. Mas a gente não tem autonomia para mexer no site do IFAM. Então, o que a gente tem hoje é o Facebook. Então, a gente trabalharia a forma como a gente se comunica para o mundo, através do Facebook, e trabalharia também estratégias de comunicação interna, que são coisas diferentes. Boa tarde. Então, no de projetos socioambientais, a ideia hoje é conversar um pouco sobre o sistema produtivo, principalmente do berimbau, mas a gente pode falar dos outros instrumentos também, trabalhando com essa relação do uso de recursos naturais, que é uma coisa que foi levantada desde o início lá, está lá no dossiê, isso veio no plano de salvaguarda, discutir um pouco o que veio no plano de salvaguarda, e eu falar um pouquinho desse sistema produtivo do berimbau, dos estudos que eu tenho me dedicado nos últimos 3, 4 anos, então um pouco dos recursos, um pouco dessa situação, para a gente conseguir encaminhar algumas coisas nessa linha, né? De projetos socioambientais. Então, principalmente quem trabalha com extração de biriba, ou produção de cabaça, ou produção de instrumentos em geral, e quem está em territórios diversos, se quiser compor esse grupo, acho interessante, porque a questão ambiental ela muda também, de acordo com os territórios, e é interessante a gente conseguir discutir um pouco isso. Passar só para o mestre aqui. Bom, galera, a ideia é que a gente discuta questões pertinentes à comissão. O nome da comissão é Formação e Educação, formal, não formal e informal. A ideia é que a gente discuta um pouco sobre educação de uma forma geral, o papel da capoeira frente à educação, frente à sociedade, o que um capoeirista precisa saber para estar atuando dentro dessa comissão, quais são os documentos, quais são as atividades que a gente precisa fazer, qual é a função e o papel, né, desse capoeirista dentro dessa comissão. É basicamente isso. Pois não, questão de ordem. As demais comissões, podemos exibir?
Gente, só mais uma coisa que Bruna também chamou a atenção, seria o momento de quem quer mudar as comissões, seria agora, tá? Uma outra coisa que não foi destacada aqui, a gente está se referindo à composição das comissões por conselheiro. Estamos dizendo que cada conselheiro deve compor apenas uma comissão. Os integrantes do GT, como têm menos responsabilidade no sentido específico da composição do conselho, podem assumir as comissões que quiserem, é importante que componham, só assumam as responsabilidades. Então, o limite de 4 é para conselheiro, para integrante do GT, pode ter em cada comissão quantos forem necessários e quiserem. Cadê os outros slides? Vamos lá. O microfone. Então, Comissão Temática de Comunicação e Produção Cultural. Já foi, quer falar de novo? Comissão Temática, Projetos Socioambientais e Geração de Renda. Tâmara Azevedo. Agora não, peraí. Tem alguém me ligando, peraí. Comissão Temática, Projetos Socioambientais e Geração de Renda. Tâmara Azevedo, de Manhã, Varal e Nego Décio. Comissão Temática, Acompanhamento e Monitoramento de Políticas Públicas. Gabriele, Duda, Maria Paula, Bisonha, Ana Marcílio, Mestre Curió. Eu segui a ata. Essas alterações eu sei. Comissão Temática Formal e Educação Formal, Não Formal e Informal. Mestre Daltro, Tietê, Pavãozinho, Dunga, Alex, Nego Jai, Mestre Ministro, Branca de Neve, Soldado, Mestre Irã. Estudos, pesquisa e difusão. Eu li primeiro as que a gente vai fazer a oficina, agora são as outras. Estudos, pesquisa e difusão. Nizinga, Cláudia, Sem Terra, Bisonha, Alex, de Manhã. Intercâmbio cultural, turismo e parceria. Bamba, Saci, Tâmara, Lupião, Alana e Tatuzã. Questões étnico-raciais, gênero e diversidade. Rilza, Boda, Fulgêncio e Lupião. Premiações e Lei do Patrimônio Vivo, Matheus Torres, Nívia, Magnaíra e Nizinga. Seguintes conselheiros sem oficinas definidas. Luiz Henrique, que estão aqui, que eu sabia que vinham, então eu consegui ver. Saci, Alegria, Rui Birimba, Mestre Macaco, Nizinga, Érica, Gingadinha, Raquel, Jocilon, Alicate, Rilza. Eu estou aonde mesmo? Está em lugar. Porra, velho. Vem a Joy. Ela vê lá. Sim. Vamos lá, gente, vamos fazer a divisão. Eu já registrei Sem Terra e Maria Paula dormindo aqui. O pessoal está monitorando e está passando aqui. Foi. Está aqui registrado, ó. Está aqui, Sem Terra. E eu fotografei aqui. Estava de óculos e pescou. Tá? Franciane também. É questão de ordem? É para a gente dividir. Não, é só lembrar o seguinte, tem os suplentes. E os suplentes também podem compor comissão temática, certo? Pelo que eu entendi. É 39 vezes 2, na verdade. Então, a gente tem 78 conselheiros, entendeu? Ok. Não, já está. Bem lembrado. Os suplentes podem compor, na realidade. Vamos lá, então. A comissão que vai ficar no mezanino, que é a de Joana e Juliano, é de comunicação. Vamos subindo? Vamos subindo. Levem suas cadeiras. Vamos lá, gente, vamos tentar agilizar. A comissão de comunicação, vamos subir. Subindo. Comissão de comunicação, vamos subindo. Eu estou lá. Vamos lá, gente, comissão de comunicação. É uma comissão importantíssima, envolve uma série de tarefas fundamentais para o funcionamento orgânico do Conselho. Vamos subir? Quem vai para essa comissão, vamos subir? Quem está aqui, mais alguém tem interesse de compor de comunicação?
Não, né? Então vamos descer agora para de soldado, que é de educação formal, não formal, informal, formalizada, informalizada, espontânea, indígena, tribal, contemporânea, mercadológica, né? Capitalista. Alexandre Frota, ministro da Educação, vamos lá, vamos descendo. Vamos descendo a galera da educação aí. Sem partido, a escola sem partido. A galera da escola sem partido aí, vamos descendo. Eu queria, o pessoal que está trabalhando comigo no serviço de investigação, para saber quem está dormindo, eu queria fazer uma reunião para a gente distribuir as máquinas de choque. E quem vai ficar aqui, nessa comissão com a Andressa Dedê? Vamos agora fazer o círculo aqui, ó. Prefere círculo, Andressa? Pronto, traz o círculo aqui, faz o círculo aqui pertinho, porque a Andressa vai usar o projetor de imagens. Tive aqui nesse evento de salvaguarda, né, da capoeira como facilitadora da oficina de projetos socioambientais e geração de renda, que é uma das comissões temáticas, né, do Conselho de Salvaguarda. Então, o objetivo dessa oficina esses dias foi fazer uma introdução, né, para pensar projetos socioambientais, principalmente ligados à produção dos instrumentos musicais que a gente usa na roda de capoeira. Então, a gente conversou bastante de uma forma mais ampla, né, sobre essas questões de produção dos instrumentos que demandam uso de recursos naturais e com foco também bastante no berimbau, né? E aí não só trabalhando a questão da biriba, mas dos outros recursos, as outras madeiras que a gente pode utilizar para produzir esse instrumento e dentro de cada território, né, que está aqui representado. E a gente conseguiu tirar algumas ações das discussões feitas, já pensando em levantar e trazer mais informações de cada território sobre os recursos utilizados na produção dos instrumentos, principalmente do berimbau, contemplando todos os biomas e as localidades de cada território que é representado aqui, né? E assim a gente consegue abranger o estado da Bahia todo. Então a ideia é que futuramente a gente consiga trabalhar com esse viés da sustentabilidade na produção dos instrumentos usados na capoeira, para a perpetuação não só dessa expressão cultural, né, mas para que ela seja feita da melhor maneira possível, trabalhando essa relação da cultura e da natureza que a capoeira traz em conjunto. Eu participei organizando os debates e diálogos nesse encontro que está acontecendo aqui na Chapada Diamantina, em Lençóis, na Comissão de Formação e Educação, formal, não formal e informal. Nós discutimos sobre educação, sociedade, a capoeira. Nós fizemos um breve histórico sobre o reconhecimento da capoeira como patrimônio e discutimos as funções que a Comissão de Formação e Educação tem que preservar. Nós discutimos sobre a importância do acesso aos documentos oficiais que tratam sobre educação e formação, que essa comissão precisa acessar e estudar. Debatemos também sobre as ações que essa comissão deve executar nessa gestão. Eu estou extremamente feliz e satisfeito por estar participando dessa ação e desse momento que é de extrema importância para salvaguardar a roda de capoeira e o ofício de mestre de capoeira. Convoco a toda a comunidade da capoeira para se juntar a esse coletivo, para que a gente fique mais forte e a gente consiga fazer ações efetivas para a nossa cultura. Fiquei responsável pela coordenação das oficinas de estruturação das comissões temáticas e fiquei responsável pela comissão temática de comunicação. Na nossa oficina, a gente fez duas experiências. Uma primeira foi uma conversa sobre como atrair os diretores de comunicação
dos grupos territoriais para trabalharem na comunicação junto com a coordenação geral. E, no segundo momento, a gente fez uma experiência prática, onde os conselheiros e os participantes da reunião fizeram registros do que estava acontecendo na 5ª reunião do Conselho Gestor da Salvaguarda da Capoeira na Bahia, que aconteceu em Lençóis. Vamos lá, gente. Nós concluímos esse ponto, portanto, da nossa pauta. Ele não será finalizado hoje, se vocês puderem observar no planejamento que está na mão de vocês aí. A finalização desse ponto será amanhã, às 9h30, né, da manhã, justamente após a aula da contramestra Brisa do Mar e o debate em torno da violência contra a mulher na capoeira. Queria pedir foco pela ordem, queria pedir silêncio também, porque a gente vai entrar num outro ponto de pauta aqui que é extremamente importante e que é um ponto que diz respeito ao nosso entendimento enquanto conselheiro, que eu acredito que ainda esteja muito... não está completamente definido ou entendido por todos. Eu gostaria de começar esse ponto de pauta que trata da aplicação de normas regimentais referentes às ausências dos conselheiros. Eu queria começar lendo aqui o que é importante que a gente siga, porque entendo eu que não teria validade nenhuma a gente gastar praticamente um dia inteiro, 2 turnos de debate, para a construção de um regimento, se a gente não pode seguir esse regimento, ou se por algum motivo a gente não cumpre esse regimento. A realidade é que, mais cedo, quando eu fiz a fala, essa mesa, eu tenho um desacordo com isso. Inclusive, essa mesa, a gente propôs um espaço nos nossos encontros para que essa mesa acontecesse. Questão de ordem. Eu sei, o coffee break está sendo armado. O que eu combinei com o Luiz foi isso. Então é o seguinte, a gente não vai demorar nessa pauta, eu já vou fazer depois da leitura uma proposição. Não, eu estou dando tempo do pessoal se organizar mesmo, não é questão, não estou impaciente. Bom, o que está acontecendo nos últimos tempos é que nós temos conselheiros eleitos que não conseguiram dar conta de participar das reuniões, nem os seus suplentes. Nós entendemos que alguns camaradas se colocaram à disposição para construir o movimento e por motivos pessoais, por motivos de trabalho, de todas as outras coisas que não têm a ver com o Conselho, e sobretudo porque estar atuando nessa construção pressupõe que os camaradas compreendam que isso aqui é um trabalho voluntário, que envolve aqueles pré-requisitos da militância, que é de desprendimento de fato, que é de dedicação. A gente, inclusive, fez questão, acho que em nossas reuniões de eleição dos conselheiros, de destacar o que era necessário para ser conselheiro. É preciso ter claro que isso aqui é uma dedicação que a gente faz. Faço questão de destacar alguns pontos que ficaram claros para mim naquele momento, que já me acompanham na minha trajetória de figura pública, política também, que é justamente o fato de a gente saber que é muito provável que a gente nem veja o resultado de nosso trabalho, e que isso fique para as próximas gerações. Isso significa, inclusive, um trabalho de compreensão da ancestralidade, porque a gente só está aqui podendo discutir todas essas questões e pensar capoeira, viver capoeira, jogar capoeira e ser capoeira, porque houveram outros que puderam estar ocupando esse espaço antes da gente. Então, a gente dá seguimento a isso, só que agora a gente joga na roda e a gente joga em outro espaço de roda, que é esse espaço de proposição de políticas públicas, de diálogo com o governo. Nós entendemos que muitos camaradas se colocaram à disposição para construir e apareceram situações na vida desses camaradas que impediram que esses camaradas tivessem tempo suficiente para se dedicar ao Conselho. O que significa dizer que a gente não está qualificando aqui os camaradas que não podem participar das nossas reuniões e construir com a gente como irresponsáveis. Naturalmente que a gente sabe que existem camaradas que não têm noção da responsabilidade que é assumir
essa representatividade como conselheiro e conselheira. Mas a gente não está qualificando todos aqueles que não estão presentes aqui como irresponsáveis. Mas a verdade é que para os irresponsáveis, para os que surgiram demandas na sua vida pessoal e não puderam dar conta de continuar, para aqueles que têm possibilidade de participar, mas uma possibilidade que não atende às necessidades do Conselho, a gente necessariamente precisa seguir o regimento. Eu não vou colocar em votação se a gente deve ou não tirar os camaradas que não têm estado presentes nas reuniões. Isso está definido. E o que a gente vai dizer aqui, nesse momento, eu vou fazer a leitura disso. E a gente tinha um ponto para discutir aqui, que era a aplicação de normas. Quando a gente discutiu esse ponto, a gente tinha que trazer um mapeamento das presenças. A gente tinha que trazer um mapeamento das ausências. Nós, enquanto coordenação, não cumprimos essa tarefa. Pelo avançar da hora, nós estamos dentro do nosso planejamento, seguimos pontualmente. Eu vou fazer aqui a leitura e vou fazer uma proposição final. Se for acordo de toda a plenária, a gente fecha. Se não, a gente abre para discutir esse ponto de pauta a partir de outras sugestões que possam surgir da plenária. Pode ser assim? O nosso capítulo 5 das eleições e do desligamento, no artigo 15º, trata dos membros representantes do Conselho Gestor da Salvaguarda da Capoeira na Bahia e dos grupos territoriais. Serão desligados quando deixarem de comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 alternadas no período de 1 ano, sem justificativa prévia, respeitando o prazo mínimo necessário para o planejamento da reunião, e ressalvados os casos excepcionais. Tiverem atuação pública e notória contrária aos interesses do Conselho Gestor ou dos princípios da salvaguarda da capoeira, constantes no plano de salvaguarda. Tiverem comportamento público antiético caracterizado por atos racistas, machistas, misóginos, misândricos, homofóbicos, xenofóbicos ou manifestando qualquer discurso de ódio, intolerância e discriminação. O desligamento dos conselheiros, no versículo 1, versículo que eu não estou na Bíblia, não, foi mal, velho. Ô, Gunê. Ó, eu não vou tolerar a Joana me dizendo que está todo mundo com fome aqui, que quer descer. Eu vou terminar aqui meu versículo, entendeu? O desligamento dos conselheiros será decidido pelo Conselho Gestor em votação por maioria simples, sempre que o assunto constar na pauta da reunião, amplamente divulgada com antecedência. O que significa dizer que hoje a gente já poderia desligar um número de conselheiros aqui. Pode. É isso que eu vou propor, Titi. Só que tem o seguinte, ó. É importante que isso esteja acontecendo agora. Sabe por quê? Porque esse planejamento foi aprovado. O que significa dizer, meu camarada, se ele foi aprovado, tendo na a aplicação de normas regimentais referentes às ausências dos conselheiros, a lista que eu tenho aqui, eu posso mandar todo mundo aqui aprovar. Mas a questão é, nós temos aqui uma outra coisa que diz o seguinte, que existem aqui, ressalvados os casos excepcionais. Não foi discutido o que são os casos excepcionais. A gente sabe que tem conselheiros, nossos camaradas, que deram muitas justificativas de ausência. E a gente começa a perceber que a demanda dos nossos camaradas conselheiros, muitas vezes, não é a demanda de um capoeira conselheiro.
O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente consegue dar conta de nossas atividades, dando aula, viajando, fazendo tudo, mas a gente tem que ter o mínimo de envolvimento com o Conselho. Senão, a gente assume participar da salvaguarda como integrante de um GT, como alguém que está acompanhando, que está apoiando, porque tem pessoas hoje que têm poder político na capoeira para nos apoiar enquanto conselheiros, divulgar as nossas ações, não precisa necessariamente estar aqui. Agora, quem assume o compromisso de estar aqui, precisa estar presente. Precisa construir nos espaços virtuais e precisa estar aqui nos espaços presenciais. A gente está tendo a experiência de verificar, inclusive, que quando as reuniões não são em Salvador e na região metropolitana, os institucionais não vêm, salvo os que sempre estão colados com a gente. Mas a gente tem constatado que muitos camaradas não têm estado presentes e quando a gente observa o protagonismo individual dos camaradas, eles estão em outros países, eles estão viajando, eles estão participando de eventos de capoeira, que é importante, mas a gente precisa entender que para estar nesse espaço tem que ter o comprometimento com o Conselho. É uma gestão de 2 anos, ninguém está pedindo para ficar 10 anos da sua vida dedicada a isso aqui. Mas nessa gestão, se a gente não tem esses camaradas que se colocaram à disposição para ser conselheiros, que foram eleitos, eles não estando aqui, aumenta a nossa carga de trabalho, a gente se sobrecarrega e a gente não consegue dar conta de nossas tarefas. Então, minha proposta é que a gente não faça a aplicação dessas normas hoje e que na próxima reunião elas sejam seguidas à risca a partir da próxima e que a gente faça esse monitoramento. Agora, eu estou fazendo essa proposta, só que essa proposta ela vai de encontro com o que está previsto aqui. Então, eu tenho aqui a minha proposta e tem um dissenso aqui, que é a proposta que está no próprio planejamento. Portanto, eu preciso colocar em votação, porque se os camaradas quiserem seguir, nós vamos ter que dar conta de fechar o mapeamento e amanhã a gente vai precisar limar essas pessoas que não estão participando, literalmente. Eu vou abrir rapidamente, porque tem o coffee break, para 2 minutos de fala, sabendo que tem propostas. A gente faz o seguinte, então, minha proposta de metodologia, se vocês tiverem acordo, é a seguinte: nós abrimos para 5 falas de 2 minutos, só um minutinho, deixa eu só concluir aqui a proposta, para ver se vocês têm acordo. Nós abrimos para 5 falas de 2 minutos. Se não houver nessas falas pessoas contempladas, a gente abre para mais 5 falas e a gente depois faz a votação, se a gente vai seguir a proposta que está na programação ou se a gente vai tentar dar mais uma oportunidade para que esses camaradas, inclusive, sejam chamados a atenção por a gente mesmo, pelos nossos suplentes, pelos titulares, para que eles estejam mais presentes. Tem 2 propostas, a que está na programação, que inclusive eu assinei embaixo, e a que eu estou trazendo agora em função da gente, da coordenação, não ter garantido o mapeamento das ausências. Apesar disso, está fácil da gente achar, mas a gente não trouxe prontinho aqui para trazer para cá, certo? Então, a gente tem acordo com 5 falas de 2 minutos? Tem? Inscritos, Fran, por favor. Alex, monitora o tempo para mim. Na verdade, eu consegui anotar aqui Verdal, para mestre alegria, mestre gado, mestre soldado. É isso? Alguém mais? Ok, Verdal. na verdade, é uma sugestão que eu gostaria de dar, de a coordenação geral, os responsáveis, no caso, não sei se é a diretoria de comunicação, ou a presidência, ou a secretaria, de entrar em contato com essas pessoas e pedir um posicionamento final a elas, se elas querem ou não continuar no conselho, certo? E caso elas não respondam, na próxima reunião elas serão oficialmente afastadas do conselho gestor. Esse é o meu posicionamento. É outra proposta. Qual o próximo? Baixa um pouco esse microfone aí, nego. Ei. Melhorou? Melhorou? Quem é o próximo? Corroboro com a proposta do mestre Dalton, no seguinte também. Oi. Certo. É assim, está previsto aqui às 17 horas essa atividade, então como o mestre Duda falou, ele poderia haver esse desligamento, ok? Porque houve a divulgação, estava no convite, tudo legal. E o que tem no regimento é isso, tem que haver.
a grande falha dos conselhos hoje na Bahia e eu acredito no Brasil seja essa tolerância que nós damos nessa questão de faltas. Porque, como o mestre Duda, ressaltando o que ele falou, sabemos que os conselhos, seja eles quais forem, eles não têm essa questão de remuneração. Então, nos municípios, nos locais que os conselhos são mais atuantes, são conselhos que são da liberação de verbas, essas coisas. Então, voltando para nós da capoeira, não pode ser diferente a questão da punição, porque, como o mestre Duda falou, ninguém foi obrigado a aceitar. Houve aquela votação e houve toda a questão. Agora, eu concordo no seguinte, mestre Duda. Alô? Oi. Que ele possa haver, aqui tem no regimento o seguinte, ele fala que o desligamento de conselheiro será decidido pelo conselho, não sei o quê. Aí depois tem uma linha 1 que diz, no caso de membro que titular assumirá o suplente, no caso de desligamento dessa pessoa, que haja uma reunião. Então, o mestre Daldo falou de ser convocado. Eu já colocaria a proposta, mestre Duda, de haver, no caso esses conselheiros sejam dos seus territórios, que haja uma reunião extraordinária do presidente ou da coordenação geral com esses territórios, com esses grupos de trabalhos, esse GT, e aí nessa reunião ponha-se as cartas, entre aspas, na mesa e realmente queira se sim ou não. E Alô? Sério, é muito forte. Aí, nesse caso, mestre, que haja essa reunião desse pessoal, certo? E se está funcionando aqui, não está vindo para a reunião do conselho, como é que está essa relação dessa pessoa lá no seu território? E se for algo os órgãos institucionais, eu quero que seja aplicado mesmo e tirado mesmo, porque a gente já está com muitas faltas nessa relação. Valeu, Nizinga. Próxima fala, mestre Alegria. Oi, boa tarde. Eu acho que tudo que é escrito tem que ser cumprido. E talvez eu estou no meio dessas duas falhas que eu tive, nas duas reuniões. Não sei se minhas duas justificativas foi aceita, tá? Também estou à disposição, se for para cumprir, sem dúvida. Para mim, sem problema nenhum. E com certeza, se eu não tivesse a fim de fazer parte do GT, eu talvez não estaria aqui hoje. E de antemão, essa primeira reunião que você vai estar fazendo em Arraial da Ajuda, eu não vou estar presente, vai ser 25 anos do Grupo de Capoeira e Liberdade, já tenho a programação de antemão, já queria dizer que essa data para mim também não vai dar, porque talvez é aniversário do meu grupo de 25 anos, talvez você também não sabia, então dia 23 de março eu não vou estar presente, tá? Então, concordo com o que está escrito aí, se for de acatar por isso aí, sem problema nenhum, continuo sendo amigo de todo mundo e torço para esse GT dar certo. Se eu não tivesse a fim, não estaria aqui. Muito obrigado. Valeu, mestre. Quem mais? O mestre Gago ali. Só endossar a palavra de vocês, que é isso aí mesmo, gente. Eu estou aqui representando Maria. Alô? E vocês sabem que ela é difícil faltar, mas o motivo dela foi doença mesmo, está adoentada desde da semana passada. Aí, por motivo, eu sou a segunda pessoa dela, no caso, sou o suplente dela e eu estou aqui. Mas eu tinha também hoje, como recebi uma homenagem do troféu Gogó de Ouro de um projeto que é Afro. E aí eu disse a ele, mestre, marca que é a própria data, que para mim, eu recebi uma homenagem e estar aqui, para mim aqui era melhor. Porque esse contapé aqui, a gente não deu hoje, a gente já vim com esse contapé há muitos anos. Tá, gente? Era só isso. Obrigado. Oi. Bom, como nós estamos no processo, acho que isso é novo para a capoeira, né? Eu proponho um comunicado educativo, né? Seguindo a normatização, mas informando que essas pessoas ou essas instituições não estão cumprindo
segundo o versículo, né? Não estão cumprindo o versículo e que precisa se posicionar se vão continuar cumprindo a normatização ou não. Se for uma instituição, indicar quem será os novos, né, representantes e suplentes para poder compor o quadro do Conselho. Então, a minha proposta é que a coordenação faça esse levantamento e traga amanhã esse levantamento dessas ausências e que a gente mantenha o ponto de pauta, sim, porque, no meu entendimento, implica no funcionamento do Conselho, né? Isso acaba acarretando, sobrecarregando as pessoas que estão fazendo funções, acaba sobrecarregando o GT, acaba sobrecarregando a coordenação. Então, eu acho que esse já é o momento. As pessoas já estão sabendo, já é de conhecimento das pessoas, aquelas que quiseram se colocar, né, dando alguma explicação, por que não participou, qual foi o motivo da sua ausência, fizeram. E as outras não fizeram isso. É isso. Eu vou encaminhar, se vocês se sentirem contemplados, porque eu percebi que tem basicamente duas propostas. Uma proposta que leva em consideração a gente fazer, segundo o professor, um comunicado educativo, que ele ironizou o meu versículo, e a outra proposta, que é a proposta da gente seguir a pauta amanhã com uma tarefa maior para a nossa coordenação de mapeamento. Só queria fazer um pronunciamento muito sensato. Nós já temos trabalho suficiente para ainda cumprir o papel de chamar a atenção das pessoas para funções que elas se colocaram à disposição para fazer. Eu acho que é muito chato a gente ter que falar com pessoas adultas que elas estão faltando um compromisso, né? A gente sabe, por exemplo, que tem pessoas que estão aqui que estão sendo francas e honestas, inclusive colocando as suas indisponibilidades, mas assumindo o seu compromisso com a militância e que já mostram que fazem isso cotidianamente. E a gente sabe que muitos realmente não podem estar, não é porque são irresponsáveis, não é porque não têm compromisso, mas é porque têm um compromisso maior com os seus grupos, com as suas escolas de capoeira e com os espaços onde atua. E que é também legítimo isso. O que a gente está dizendo é que exige a necessidade, para ser conselheiro, fazer sacrifícios. Eu acho que todos nós que estamos nessa luta estamos fazendo esse sacrifício. Muitos de vocês que estão aqui hoje, provavelmente, assim como eu, deixaram de estar em algum evento, deixaram de estar participando de alguma atividade de capoeira, deixaram de estar com seus familiares, deixaram de estar até ganhando uma ponta de pedreiro, de auxiliar, de médico, do que quer que seja, de doutor, né, nas suas funções. Então, meu pronunciamento é honesto. Eu acho que pegar a coordenação e dar mais uma tarefa de preparar documentos e tudo, mas eu respeito que a fala de Neuber é super pedagógica e, como ele diz, a gente está no processo. De fato, tem que levar em consideração isso. Eu vou propor. Diga, é esclarecimento? Diga. Na questão do GT, fica para cada GT definir isso. Por exemplo, em Salvador, a gente está propondo que as pessoas que não participam, a gente manda uma mensagem no privado, se não continuar participando, a gente pede para sair. Não é isso, mestre Daltro? Vamos, então, encaminhar? São duas propostas. Uma proposta que a gente faça um mapeamento hoje de noite e amanhã a gente cumpra essa pauta pedindo para as pessoas que não cumpriram as justificativas e a presença, que se retirem, que indique uma nova pessoa dentro do seu território. E a segunda proposta é a proposta que a gente vai dar um informe para essas pessoas, vai enviar um documento, um comunicado, sugerindo a eles que eles deem uma explicação, se eles têm interesse de participar, e pedindo para que eles se comprometam nas próximas reuniões. São duas propostas. A segunda proposta significa dizer que a gente não vai tomar, nessa reunião, nenhuma medida, o que seria, então, uma medida que só aconteceria em março do ano que vem. A primeira proposta, nós já tomaríamos uma medida amanhã. Ficou claro? Não, a primeira é para amanhã a gente já aplicar as normas do regimento. A norma é tirar os conselheiros...
E a segunda é de dar... A primeira não tem informe, Alex. A primeira é a coordenação fazer o mapeamento das ausências e amanhã a gente apenas informar aqui e o Conselho aprovar o desligamento dessas pessoas. A segunda é enviar um comunicado sugerindo mais comprometimento, dizendo que a partir de março a gente não tolerará mais ausências desse modo. E aí a gente vai cumprir com o regimento somente a partir de março. Mas, Paulo, isso está incluído na segunda. Isso é parte da segunda. Isso é uma proposta. Isso é uma proposta dentro da segunda proposta. É isso. Diga, mestre. Pode sim. Pode sim, claro. Isso, oi. Alô, sim. Isso, Alô, eu acredito que nós temos que tomar muito cuidado nas nossas decisões, e aí vamos relembrar de novo o mestre Curió, certo? Quando ele marca essa questão de ter calma e paciência para decidir as coisas, porque caso a gente resolva desligar essas pessoas do Conselho, nós podemos estar trabalhando contra a gente, porque são mestres, são professores que não estão participando, né, e que podem fazer propaganda negativa a nível de repúdio do seu afastamento do Conselho. Então, nós temos que ter o bom senso de pesar todas essas questões para que não venham que o próprio Conselho da Salvaguarda não seja prejudicado, porque tem mestres e tem professores de peso que não estão participando e nós temos que tomar cuidado com isso. Foi um alerta do mestre. Vou encaminhar as duas propostas. Primeira proposta é a proposta que a coordenação mapeie e amanhã já propõe o desligamento desses camaradas que compõem o Conselho. Eu gostaria de saber quem são os conselheiros e titulares e suplentes representantes titulares que não estão presentes, que têm acordo com a proposta número 1. Levantem a mão. Imediato. Desligamento imediato. Vou repetir a proposta 1. Gostaria de solicitar a atenção dos conselheiros e conselheiras. A proposta número 1, atenção, pela ordem. A gente está tendo dúvida porque a gente não está atento. Atenção. Proposta número 1 é a proposta em que prevê até amanhã, depois do mapeamento que a coordenação vai fazer, a proposição de desligamento dos conselheiros que não estiveram presentes nas últimas reuniões. É a proposta número 1. Quem tem acordo com a proposta número 1? A gente vai mapear essas ausências e vai apresentar amanhã. Não vai comunicar a ninguém, não. A gente vai apresentar aqui e vai propor o desligamento. Se tiver votação e por maioria, a gente fecha. Proposta número 1, mapeamento e proposição amanhã de desligamento. Quem tem acordo com a proposta número 1, levante a mão. 11. Proposta número 2, quem tem acordo que a gente envie um documento informativo e educativo e só proceda com desligamento a partir das reuniões de março. Ok, aprovada a proposta número 2, pela ordem. Por favor, aprovada a proposta número 2, eu encaminho a tarefa de preparar o documento e encaminhar para os conselheiros que não estão presentes ao nosso propositor da proposta, o mestre Soldado. Agora, o coffee break e depois a aula de capoeira com o mestre Cascudo. Quem não participar vai tomar cascudo, lá embaixo.